Caríssimos fiéis, para o dia de hoje, podemos nos assentar. Para o tema deste terceiro dia do nosso novenário, temos a obediência cega, perfeita, completa, total da Santíssima Virgem em Deus. Uma obediência que fez com que ela chegasse ao cume da perfeição humana, obediente a Deus em todas as coisas. Na anunciação, em que o arcanjo Gabriel lhe questiona se ela aceitaria ser a mãe do Messias, ela responde prontamente: eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor. Tais palavras demonstram uma consagração de obediência a Deus, uma oferta. Ela se ofertou ao serviço do Altíssimo, a estar sob a sua tutela, sobre a sua obediência. Um sacrifício já da sua liberdade. Porém ela, que sempre buscou agradar a Deus, sempre se utilizou da sua liberdade para buscar fazer aquilo que é mais perfeito para Deus. A liberdade, a boa liberdade, não quer dizer liberdade para o pecado, mas em buscar agradar a Deus de um modo melhor, de um modo talvez mais criativo, de um modo novo. É a liberdade dos filhos de Deus. É aquilo que diz Santo Agostinho: ame a Deus e faça o que queres. O pecado é aquilo que não há amor de Deus. Aquele que ama a Deus pode sim fazer inúmeras coisas, e Deus quer que façamos inúmeras coisas por Ele, mas sempre dentro da sua lei. São Tomás de Vila Nova vai dizer que Nossa Senhora nunca contrariou a Deus, nem por ações e nem por pensamentos. Na Anunciação, Nossa Senhora questiona a Deus: como se dará isso, pois não conheço o varão? É diferente da dúvida que teve Zacarias, pai de São João Batista, em que não acreditou que seria possível a sua esposa, na velhice, conceber um filho. Nossa Senhora teve fé, acreditou de que sim, era possível ela conceber um filho. Porém, perguntou como. Queria entender melhor, queria dar uma aceitação melhor ao plano de Deus. Nossa Senhora, então, colocando-se como escrava, serva do Senhor, reparou a desobediência de Eva. Eva desobedeceu o único preceito dado por Deus, o de não comer do fruto proibido. Nossa Senhora, ela não só repara, mas poderíamos dizer que ela ainda faz uma oferta para o futuro em vista dos nossos pecados. Ou seja, a obediência de Nossa Senhora foi tão profunda, foi tão elevada, que poderíamos dizer que serviu para que a nossa desobediência fosse reparada por Deus. Um ato tão grande de virtude, segundo o qual ela pôde reparar o pecado de Eva e iniciar aquilo que seria a reparação do nosso pecado. Assim, vai dizer Santo Irineu que o sim da Santíssima Virgem Maria é a reparação ao não de Eva. Podemos meditar que também Nossa Senhora, ao dizer o seu sim a se fazer serva de Nosso Senhor, ela estava na flor da idade, no período da adolescência. Temos aqui hoje as crianças e jovens do nosso colégio, e muitas vezes nossos jovens não alcançam, não enxergam, não entendem o valor da obediência. Querem compreender todas as coisas e sempre irão julgar que a sua opinião, que o seu modo de proceder trará mais felicidade e será o mais correto. Que talvez o modo de enxergar dos pais é um tanto quanto antiquado, os pais não conhecem todas as coisas e esquecem do alto valor que tem a obediência.
Nosso Senhor disse ao jovem rico que questionou o Senhor: o que tenho que fazer para chegar no reino dos céus? Nosso Senhor responde: obedeça os mandamentos. E no final, nosso Senhor vai citando os mandamentos. Ele diz, por fim: honra teu pai e tua mãe e ama ao próximo como a ti mesmo. Nesses dois pontos nós vemos a obediência como mandamento, honrar pai e mãe. Esse honrar quer dizer duas coisas. A palavra honrar, ela significa honrar algo. Então, dar honra, dar crédito a algo. Por exemplo, eu honro a minha fé, eu honro a minha promessa. E honrar também pode significar o glorificar uma pessoa, glorificar os pais, glorificar a Deus. O filho ou a filha obediente aos mandamentos, obediente à fé, glorifica e gera uma honra para os seus pais. Seus pais se sentem honrados ao ouvir que seu filho é obediente, que seu filho é cheio de virtudes, que o seu filho ou sua filha busca honrar a Deus. Honram o santo nome de Deus, honram o seu batismo, honram a sua fé. Do mesmo modo, quando um filho é terrivelmente desobediente, os pais se sentem desonrados. E muitas vezes a desobediência dos filhos, não os próprios filhos, mas os seus atos de desobediência, podem até provocar uma certa vergonha. Se os pais se sentem envergonhados quando são ofendidos pelos pecados, o ofendido em primeiro lugar é Deus, que não foi obedecido no seu mandamento. E não foi obedecido Ele que se fez homem obediente para nos remir. Nosso Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Se Ele, por obediência, conseguiu para nós a salvação, nós devemos viver uma obediência sincera aos mandamentos de Deus para responder a esse ato de obediência de nosso Senhor. Se todos obedecessem, não haveria pecado. Adão não teria pecado. Se nós buscássemos dar mais valor à obediência, em primeiro lugar a Deus e à igreja, o mundo seria um lugar mais santo, um lugar melhor. Obedecer, então, é seguir o exemplo da Santíssima Virgem. Nossa Senhora, ao obedecer, ela buscava três coisas. Primeiramente, ela procurava qual é a vontade de Deus. Depois, encontrando a vontade de Deus, procurava realizá-la. E assim é exemplo para nós. Procurar qual é, onde está, aonde Deus quer que eu haja. Uma vez encontrada onde está a vontade de Deus, empregar todos os meios, não desistir para realizá-la. Não apenas aquilo que concerne aos mandamentos, mas a perfeição. Nosso Senhor nos ordenou: sede perfeitos, porque vosso Pai Celeste é perfeito. Assim, procurar encontrar seria não apenas aquilo que eu quero. Muitas vezes nós achamos que a santidade, a vontade de Deus está naquilo que eu tenho procurado, naquilo que eu acho que seria o melhor para mim na igreja, aquilo que seria a minha vontade. No entanto, se eu não sou santo, eu não sei o caminho da santidade. Ninguém nasce aprendendo o caminho da santidade sozinho. É preciso seguir, sim, as autoridades, seguir a igreja e seguir aonde Deus me chama. Muitas vezes a vontade de Deus será aquilo que para mim será o mais dificultoso, porque se santifica o homem nas tribulações e dificuldades. Se nós não somos santos, talvez seja porque nós fugimos de Deus, fugimos de um chamado de Deus. Às vezes Deus quer realizar algo em uma outra família, em uma outra sociedade, em uma outra ocasião, e eu não tenho querido ser um bom instrumento para Deus. Quando o arcanjo, então, Gabriel, diz para Nossa Senhora que sua parente Isabel já está no 6º mês de gravidez, não foi necessário fazer um pedido. Nossa Senhora entendeu
que era da vontade de Deus, ela renunciar a tudo, se despojar naquele momento e ir servir a sua prima. Não foi nem necessário um pedido, mas ela entendeu que ali estava a vontade de Deus, ela que o procurava fazer, e encontrando, correu para realizá-la. Santo Afonso vai dizer que Nossa Senhora chegou à perfeição da obediência, superior a todos os santos, porque em tudo e a cada momento buscou fazer a vontade de Deus. A mãe de São João Bosco, para fortalecê-lo na virtude da obediência, ninguém adquire as virtudes da noite para o dia. É necessário progredir nas virtudes. E a mãe de São João Bosco, narram-se os escritores, que colocava como um mandamento para ele não olhar o que havia dentro de um pote. E ela o instigava, sempre lembrava a não olhar dentro do que havia, era proibido olhar o que havia naquele pote. Fazendo isso, ela atiçava a curiosidade do seu filho. E o seu filho morria ali, de certo modo, de curiosidade para saber o que havia ali. Não aguentando, o pequeno São João Bosco vai e olha o que tem no pote. E não encontra nada, apenas matou a sua curiosidade. Entendendo que havia, de certo modo, ofendido a Deus e não cumprindo com aquilo que havia dito sua mãe, buscou fazer a penitência. Pegou então um cinto e quando sua mãe chegou, ele já estava pronto para apanhar. No sentido de que reconhecia o seu erro, a sua desobediência e que a partir daquele momento seria então obediente. Em Nossa Senhora, movia-se a cada impulso com total prontidão, porque sempre foi isenta do pecado original, vai dizer São Bernardino de Sena. Assim como Eva, Nossa Senhora, no início não tinha pecado, Eva, porém, pela desobediência pecou, Nossa Senhora perseverou em cada ato de obediência, dando glória a Deus. E assim a sua santidade ia aumentando a cada sim. A cada sim que ela dava a Deus, ao serviço de Deus, a sua santidade aumentava. E temos que tê-la como exemplo, porque nós, filhos rebeldes que somos, necessitamos de retornar à filiação de Maria. Ser filhos de Nossa Senhora quer dizer ser bons filhos e obedientes. Não sermos mais filhos revoltados que lutam contra os mandamentos de Deus, que se sentem infelizes porque existe um mandamento, como que se a pessoa pudesse encontrar grande felicidade no pecado. Se não houvesse mandamento e condenação, o pecado ainda assim não seria algo a se procurar, senão a Deus, a nosso Senhor. Nossa Senhora não apenas servia a Deus em assuntos de religião, mas em toda a ocasião. Um exemplo, ela buscou com São José e fazer o recenseamento, empregando uma rigorosa viagem, estando grávida no tempo do inverno, uma viagem difícil, mas segundo cumprindo a ordem do imperador romano. E igualmente pronto se mostrou São José. A obediência de Nossa Senhora então não só era a Deus, as autoridades, mas inclusive aqueles que traziam a mensagem de Deus. São José, e Deus escolheu São José para aumentar assim a virtude da obediência em Nossa Senhora. Deus escolhe São José para anunciar que estavam querendo perseguir o seu filho, e Nossa Senhora então prontamente foge. O anjo em sonho não apareceu a ela, mas a São José, para que ela fosse também obediente ali ao seu marido, buscando então em todas as ocasiões a obediência, essa virtude tão cara a Deus, pela qual os anjos rebeldes perderam o céu, a eternidade e foram condenados. Disseram o não a nosso Senhor, foram desobedientes. Nossa Senhora então, na sua obediência, ela faz um último ato de obediência a Deus na cruz, quando ela entende que seu filho queria padecer e sofrer pelos pecados dos homens. Como mãe, sim, ela sentia uma dor, ela sentia uma ferida, uma espada transpassou o seu coração, mas vivendo a obediência da fé em Deus, ela oferecia nosso Senhor ao Pai, junto com o próprio Jesus Cristo. Fazia assim a oferta do seu próprio ser,
Se ela pudesse, ela teria se oferecido no lugar do seu filho, mas aceitou por obediência a Deus a oferta do seu filho, porque aquilo seria melhor e mais santo. Verdade é então, caríssimos fiéis, que na obediência não há erro. Quem obedece não peca. Quem obedece se aperfeiçoa. Quem obedece aquilo que não compreendeu e que era até às vezes contrário, mas por respeito a Deus, à autoridade, progride na virtude. Não apenas na virtude da obediência, mas na virtude da humildade. Assim, a aceitação de Nossa Senhora, a entrega, o ofertar o próprio Deus, o seu Filho na cruz, foi o ato supremo de obediência que conduziu Nossa Senhora para o céu. Por isso, sigamos o exemplo da Santíssima Virgem Maria. Sejamos obedientes, mesmo que essa obediência venha a nos doer, mesmo que essa obediência venha a causar certo sofrimento em nós, mas se estamos louvando, agradecendo, glorificando a Deus, com certeza esse nosso sacrifício será recompensado. Deus recompensa os obedientes, aqueles que perseveram no seu serviço até o fim, com a glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, movidos pela grande confiança que depositamos na poderosa intercessão de Nossa Senhora das Graças, vamos apresentar-lhe agora os nossos pedidos e agradecimentos. Rezemos todos juntos. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vô-las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas numerosas culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor durante esta novena as nossas mais prementes necessidades. Escutai, pois, ó Virgem da medalha milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos a coragem de nos afirmar sempre